E aí, pessoal, estamos de volta para mais uma aula. Galerinha, já estamos chegando no final das nossas aulas. Daqui a pouco a gente vai começar a fazer a revisão geral para a avaliação da unidade 2. Então, olha aí, ó, vamos prestar bem atenção na aula, porque a partir de agora você vai vir todos os tratos culturais realizados dentro dos SAFs. Olha aqui no quadro, na nossa aula 21.1, minha diretora, bota aí na tela. Aê, minha diretora! Na aula 21.1, meus queridos, vamos falar sobre colheitas. Professor, qual a importância de a gente entender a colheitas dentro do sistema SAFs? Nós temos que compreender que são dois sistemas que estão integrados. A atividade cultural, que é a atividade de plantação de cacau, caju, carambola, inserida dentro de uma área florestal. E tem que tomar cuidado, porque se você colocou em uma área florestal para madeira, o processo de colheita é totalmente diferente. Então, temos que realizar o esquema, planejamento de quais os fatores, os possíveis, vamos colocar possíveis fatores que podem influenciar durante o processo de colheita. E para a aula de hoje nós temos a habilidade, aumenta a tela aí para mim, minha diretora, por favor. A habilidade de entender como realizar uma adequada colheita no sistema SAFs. Então vamos ali, vamos primeiro verificar aí, ó, pessoal, o conceito do processo de planejamento de uma colheita. Então, para a gente conseguir ter aí, ó, o planejamento da colheita assume grande importância. How do you say this? It's very, very important to them. Então, o planejamento da colheita assume uma grande importância, sendo necessário ao produtor ter informações sobre. Olha aí, galera. Tem que ter informação sobre o quê, professor? Tem que ter informação sobre o ciclo de produção das espécies, é um ponto. Maturação, eu vou tirar aqui dos frutos, eu vou colocar um asteriscos aqui. Isso é um asterisco, professor? É um asterisco. E época de colheita. Vamos lá. Vou deixar aí na tela, queridos, para que se vocês queiram anotar algo, aproveita this moment para aproveitar e anotar. Mas olha só. Desculpa. O planejamento da colheita assume uma grande importância. Em relação ao quê? O ciclo de produção das espécies. O que significa isso, professor? Você pode ter dois ciclos. Quando uma determinada cultura entrar em ponto de colheita, a da floresta não tem colheita. Aí assim que termina... Vem para mim, diretora. Galerinha, olha só. É importante lembrarmos uma coisa. Você pode ter uma cultura inserida lá na floresta, ou duas culturas inseridas na floresta. Só que você tem que fazer o planejamento de conciliar. Vamos supor, você tem uma cultura A, uma cultura B e uma cultura C. Lembrando que tu ainda tem a floresta. Ciclo. O ciclo de produção. Se você coloca cultura A, B e C sincronizadas, são culturas que dão produtividade ao mesmo tempo, você vai ter uma maior demanda. Você vai ter maior consumo do processo de nutrientes do solo, você vai ter maior demanda nos processos de tratos culturais, como as podas, a poda de produção, a poda de frutificação, a poda de formação, a poda higiênica. Então você vai ter uma demanda de mão de obra maior. Então não se recomenda fazer o ciclo de produção sincronizado. Vamos fazer assim, professor, o senhor falou cultura A, cultura B e cultura C. Né? Pensa aí, você pode colocar banana, cacau e café, banana, cacau e maracujá. Se você não tomar cuidado, você pode exaurir o solo pelo trato cultural que é realizado no solo, ou as podas para fazer com que ocorra uma incidência solar. Então, o trato cultural sincronizado para produto não é recomendado, levando em consideração que na floresta você está colocando aí também inserindo, vamos supor, uma atividade apiária.
para que você faça a produção de mel. Então, o recomendado é que não seja sincronizado, mas sim por pontos de maturação. Exemplo, pontos que quando você termina de colher um determinado produto, tenha um intervalo aí pelo menos de 15 a 30 dias para começar o trato de colheita, o trato cultural de colheita do outro produto. Isso favorece que você tenha um intervalo, tanto de descanso em relação às estruturas do solo, a manutenção do processo e mão de obra e sincronização, para que você se organize. Ou seja, sequencial, mas não ao mesmo tempo. A escolha da colheita vai diretamente também proporcionar uma facilitação quando você faz essas atividades sincronizadas em relação à agricultura e pecuária. Porque se você tem trato cultural para realizar dentro da produção do maracujá, dentro da produção do café, dentro da produção do cacau, e ainda tem o manejo do apiário, se você for fazer essa interação de agricultura e pecuária dentro de uma área florestal. Isso é muito importante esclarecer a necessidade de se realizar, então, planejamento. Aumenta a tela para mim, minha diretora. Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó, uma coisa muito importante. Antes de tudo, nós temos aqui, ó, o Jefferson. Antes de tudo, nós temos aqui, ó, planejamento. E quando você faz o planejamento para a colheita, tem que levar em consideração o ciclo de produção, o ponto de maturação e o ponto de colheita. Isso só na atividade agrícola. Se você for relacionar com a pecuária, aí deu o exemplo de apiário, né? Que é o mais básico que tem. Nos SAFs, a variedade dos componentes leva à ocorrência de espécies em ciclos de produção diferentes, o que acaba influenciando a programação da colheita. Um exemplo é o caso do açaí, cujo ciclo de produção começa entre 3 a 4 anos, com o florescimento ocorrendo durante todos os meses do ano. Só que, após a fecundação das flores, entre 5 e 6 meses, os frutos estarão prontos para a colheita. Então, como nós temos um processo em relação ao açaí, nós temos um ponto de colheita que ele produz o ano todo, com intervalo aí dependendo da variedade do açaí, entre 6 e 6 meses, a gente pode dizer assim. Esse intervalo, se você for realizar as variedades do componente em espécies, influencia na programação. Então, por exemplo, professor, numa produção de açaí, né, que tem uma demanda alta, você pode favorecer também a produção de outras espécies que fiquem em torno de 6 meses de descanso do açaí, tá? Não sincronizado a ele. Então, cada cultura vai te dizer qual é o espaço de descanso, qual é a margem da janela que você vai se preparar para realizar outro processo cultural. Isso quando você só faz atividade de agricultura. Agora, quando você faz a pecuária, é diariamente. Informações semelhantes devem ser conhecidas para os componentes dos SAFs, de modo que o planejamento da colheita e da comercialização dos produtos possa ser realizado da melhor forma, isso tanto da colheita, processos de preparação, ou também o processo, a dinâmica, né, de escoamento da produção. Imagina, pessoal, quando você não tem, vamos lá, que gasto que esse professor está falando que eu estou boiando até agora. Exemplo. Colhi laranja, vamos colocar aí a laranja. Colhi laranja, maracujá, eu estou citando uma das possíveis, cacau, colhi. Só que o mercado não está propício. Aconteceu um fator aí no mercado, não está propício para venda. E aí? Eu vou me subjugar, pegar e vender, jogar fora, vender, me mato de trabalhar? Por isso que é importante nós termos aonde armazenar. Se for fruta,
Ou tem frutas que você armazena ela inteira, com caroço, para não estragar, preservar. Outras você faz a despolpa e congela, para quando o mercado for propício, você ter competitividade no mercado. Entendeu? Então, quando a gente fala assim, que o processo de colheita tem que ser planejado, porque não... vai começar a época de manga, caju, vai começar. Então significa que daqui a pouco, quando começar a ter manga e caju na cidade, é uma época boa para vender? Mas se todo mundo tenta na época, qual seria uma boa época para vender? Quando não é época de manga. Quando não é época de manga, é o melhor preço do mercado para vender, porque ninguém tem manga no mercado. Só que aí não é in natura, é em polpa. Polpa de manga. Claro que na época das frutas, você pode vender tanto para a indústria, por pequena agricultura familiar, né? Vamos dizer assim, como é que chama a pessoa que processa, que faz manufatura? Como é que fala? Você valoriza, uma coisa é você vender in natura, outra coisa é falar assim, não, vou fazer manga no pote com calda, igual abacaxi que a gente compra abacaxi, conserva. Você colocou um valor, você valorizou o seu produto. Não, vou fazer só a polpa, mas eu posso fazer uma geleia de manga. E deixo ali. E vender isso na época que não tem... Ou o que sai mais é a polpa. Para pequeno produtor que faz sorvete, picolé, creme, limão, lanchonete, para fazer isso, que fornecer para as lanchonetes que faz suco natural aí pela cidade, na época que não tem, que aí sim, não, você tem um valor melhor no mercado. Por exemplo, limão, é boa fazer isso com limão? Não, porque limão tem o ano todo. Entendeu? É por isso que a gente está falando, em relação ao processo de planejamento. O pessoal esquece. Ok. Os parâmetros utilizados para a colheita dos frutos variam em espécie, cultivar, o local de produção, cupuaçu e das condições climáticas. Professor, me explica isso direitinho aí. Quando a gente fala sobre os parâmetros da utilização para a colheita dos frutos, né? Por exemplo, quais são os parâmetros que nós podemos utilizar para colher os frutos? É simples, meus queridos. Existem frutos que você colhe ele antes de ele entrar em processo de amadurecimento. Você colhe o fruto, por exemplo, tem banana que você tem que colher ela verde. Você não colhe quando ela está entrando no processo de amadurecimento. Você colhe a banana verde e bota no refrigerador. Não para congelar, é uma câmara. Não é nem uma câmara fria, é uma câmara. Com uma temperatura e umidade. Não é um refrigerador, não chega a congelar. É porque assim, ó, eu estou tentando lembrar do gás. É o gás que auxilia no processo de amadurecimento das frutas. Quando você pega uma banana, um abacate, quando você pega o abacate e coloca dentro de um saco ou dentro do forno, ele fica abafado e começa a amadurecer, porque o fruto solta esse gás que inicia o processo de amadurecimento. Acho que é o... Não, CO2, não. É um gás aí. O gás é responsável por amadurecer os frutos. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Aqui! Olha. Ai. Ô, professor, oi. Vai no Google, professor. O Google diz tudo pra gente. Etileno. Etileno. Já o fruto, ele produz hormônio e gera esse gás, abafando.
Isso amadurece. Só que tem que ser devagarinho, senão você estraga o fruto. Então o pessoal diminui, faz com que baixe esse etileno, e então ele fica conservado. É uma forma de você também verificar que se você tirar o fruto maduro para armazenar, não pode. Você dá alguns. Quais são os parâmetros que vão variar? A espécie. Tem espécie, por exemplo, estou tentando lembrar. Tem espécie que para armazenar, nós estamos falando o que no outro slide? Nós estamos falando que quando a gente já sabe a época nós temos que nos beneficiar. Eu não vou vender na época da manga? Vende. Eu não vou vender na época do caju? Vende. Mas você tem que pensar, eu vou produzir o meu pomar de caju, meu pomar de maracujá, mas já pensa, uma parte é para armazenar, a outra é para eu vender, porque eu preciso de dinheiro para pagar a produção, preciso de dinheiro para produzir mais e preciso de dinheiro para viver. Mas dentro da minha população de planta, uma parte é para armazenar, é como se fosse um investimento. Você vai acumulando, porque na época de escassez, na época que não tem, como é que as indústrias continuam produzindo suco de fruta que não tem na época? Porque alguém pensou dessa forma, alguém armazenou. Isso é empreender, isso é ter visão lá na frente, entendeu? Para você, por exemplo, época de abacaxi? Não. Aí quer dizer que não vai comer nada, ninguém vai comer nada com abacaxi na época. Come. Não come in natura. É muito difícil. Mas tem preservado, tem ele em calda, tem a polpa do abacaxi. Vai no supermercado, tem a polpa do abacaxi. Entendeu? Então não falta fruta, porque alguém você tem que... Está lá no outro slide. Planejamento. Entendeu? Isso vai variar em relação à espécie, porque a manga é uma que você só pode... Se você pensa... por exemplo, eu vou colher e ela vai passar essa semana no processo de amadurecimento para a feirinha. Agora, se eu for colher para armazenar, aí você vai... Aí lá no segundo ano a gente conversou sobre isso. Que como você colhe ela verde para armazenar. É óbvio, a gente não para. Nós fazemos um processo de diminuir esse processo de amadurecimento. Porque não tem como parar, mas tem como você diminuir. Você consegue, tá bom? E professor, e nas frutas que não tem como fazer isso? Natura. Aí tem que despolpar. Entendeu? Tem umas que você pode fazer na natura. Nos Estados Unidos, para fora, é muito... Como é que fala? Você não... Gosto muito de banana. Gosto muito de banana. Qual é o problema? O problema é que é perecível. Então até chegar lá, porque deixa eu ver se eu consigo me fazer entender. Quando tu corta a maçã e deixa aberta, ela oxida, fica amarelada. A banana acontece isso. Você despolpa a banana, ela fica... Isso, e perde o sabor. Então, quando se tomou esse negócio que você pode... que fica... Aí quando você pode armazenar ela para levar em navios até chegar lá com a fruta, diminuindo o processo de amadurecimento, ela chega lá inteira, verde, aí lá ela inicia o processo de amadurecimento. Por quê? Porque tentaram vender em potes. Igual açaí, só que chegava tudo amarela, oxidada, e também a palatabilidade perdia um pouco. Como uma banana passada, tá podre? Não, tá passada, não é o mesmo sabor, não é a mesma textura. E lá não tem o hábito de comer natura, acredita? Lá eles não comem natura, eles comem ela processada, ou é sorvete, ou é creme, ou é frita, não é assim natura, não tem esse hábito. E na gastronomia, ela precisa estar em natura, para eles fazerem os processos. Eu estou assistindo muito food, Eles fazem, como é que é aquele negócio, eles colocam dentro de um trocinho que faz uma espuma. Não faz creme. Não, é um troço, aí eles balançam, aí vai, parece um creme.
aerado. Eita, só que tem que ser preparado na hora que conserva o sabor. Aquela gastronomia química, que joga assim, faz um monte de bolinha. Eu tô assistindo isso também. Então, tudo isso é planejamento. Você plantou, para quem que eu vou vender? Como eu vou escoar? Tenho que conhecer a espécie, tenho que conhecer as características de produção, de amadurecimento e cultivar. O que tem a cultivar aí, professor? Quais são os parâmetros dos frutos para a colheita? É porque a cultivar, meu querido, tem um probleminha. Qual? Palatabilidade. Tem pessoas que tomam açaí nativo e açaí que não é nativo e conseguem perceber pela palatabilidade que é diferente. Eu não consigo, para mim açaí é açaí. Me perdoa, não vou mentir, vai que eu fique branco. Então assim, dizem que tem açaí que tem um sabor, que é o nativo. Agora, o que não é o nativo? É o açaí que você produz em alta escala. Você não tirou da mata. Não é o açaí, como é que chama? Nativo, idiota. Natural, o açaí que ninguém plantou. Foi o passarinho que comeu, puf, aí nasceu. Diz que tem um sabor diferente esse açaí. Então, depende, a cultivar. A cultivar é o quê, professor? São a variedade, por exemplo. Tem variedades de maçã, tem variedades de manga, né? É porque cultivar é a planta, né? A variedade do fruto, mas cada uma delas tem um insumo, um investimento. E o local de produção, professor? Por causa do escoamento e das condições climáticas. Lembra? Uma questão das condições climáticas são banana, vamos lá, vai ficar mais fácil. Banana. Antigamente não se sabia disso. Hoje, quando o fruto está ali, ele é muito apetitoso. O fruto para quem? Para os insetos, para as pragas. E o clima influencia muito nisso. Então, nós temos que ter mecanismos para proteção daquele fruto. Por isso, hoje, antigamente eu não fazia isso. Hoje, você passa no bananal, as pencas estão o quê? Tudo ensacada. Né? Você vai num pomar de... Eu ia falar melão não é pomar, é rasteiro. Mas você vai no abacate, você vai... As frutas que podem ser machucadas, como aquela fruta vermelha que parece um cacto. Cacto. Difícil. Cacto. Vem do cacto, aquela caríssima no mercado, vermelha e branca. Pitaia. Esse povo da cidade, mano, que não... Então, são frutas muito... machucam. Então, hoje eles colocam aquela redinha para proteger antes de colher. Para evitar as condições, por exemplo, morango. Que condições climáticas? Morango se planta em Rondônia? Antigamente não, por causa das condições climáticas. Mas quando você vai aí no interior, que tu vê aquela... parece horta, aí tem um... estou tentando achar o nome técnico, é um sombrite de plástico na horta, assim, que protege, ali é produção de morango. Para poder... O clima fora é mas o clima dentro daquela estufa, ou constrói uma estufa, e lá você planta morango que em ar livre não seria capaz por causa do clima. Tem um investimento? Tem um investimento. Pronto, falamos das espécies, falamos da cultivar, falamos do local de produção. Eu não tinha visto isso ainda. Não. Eu sou doido para fazer, morro de medo. Vai ficar legal. Nos outros eu acho legal, mas em mim não sei. Não, eu acho bonito.
eu queria fazer, mas eu tenho medo de fazer e não achar bonito em mim. Porque eu sou magrelinho. Então, pessoal, dependendo da disponibilidade da mão de obra, que é óbvio que dá uma penca da mão de obra do produtor, bem como o tamanho da área a ser colhida. Então aí, ó, a colheita deve ser iniciada um pouco antes do ponto ideal. Desse modo, o término ocorrerá logo após esse ponto. Isso evita a colheita de frutos excessivamente maduros, que poderão sofrer muitas perdas pós-colheita, porque a pós-colheita ainda passa por um processo de limpeza, a pós-colheita passa por um processo de higienização, a pós-colheita passa por um processo de seleção. Não é só colher, simple present tense. Não é só colher o fruto, colhe, ainda tem que selecionar. Então, durante a colheita, uma das questões são as etapas da colheita. Antigamente você colhia, aí levava para o galpão, fazia o processo de higienização, que determinados frutos podem levar 2 dias, que no processo de higienização ainda tem você coloca o material para conservar. Muito engraçado, eu lembrei agora, maçã, né? Tô vendo no YouTube que o pessoal pega um negocinho e fica raspando a maçã falando que é agrotóxico. É muito. Aquilo é uma cera. No processo de higienização, aí tem um processo de conservação. Passa uma camada de uma cera comestível para proteger. Aí falam que é excesso de agrotóxico. Aqueles ecólogos. Aí é umas coisas que me irritam. Aqui, galerinha, eu ia falar outras coisas aqui, já me irritei quando eu lembro dessa. Me irrita essas coisas. Puta merda. Então, são vários processos. Não é só, antigamente você colhia, você higienizava, você colocava em determinados frutos esse processo de conservar. Hoje não. Ah, depois que você faz isso, você seleciona por tamanho. Porque tu vai... Aqui, por que é uma... Tu vai no supermercado, aí não tem aquelas gôndolas de fruta da maçã, aí tem maçã pequena, maçã grande, maçã... Não, lá fora não é assim, não. Eles selecionam, tem a maçã, uniformiza a maçã. Aí você... Tem gôndola pequena... Tá, porque cada uma tem um valor diferente. Eita! Cada um tem cada um tem um valor diferente, o tamanho do fruto. Aqui não, tu é um maior que o outro. E como é que é feito hoje? Hoje não. No próprio pé, colheu, já vai separando. Tem a caixa, já na colheita, tem a caixa do médio, do grande, já faz esse processo lá. E na hora de fazer a limpeza, aí já tem as caixas de classificação do tamanho do fruto. E aí a pessoa colhe, e os frutos que não estão bons, estão muito mordidinhos, picadinhos por insetos, já joga fora ali, aí depois vem uma turma colhendo isso. E aí faz, ou faz ração, essas coisas, ou às vezes a gente encontra no supermercado. Não tem um limão que tá cheio de coisinha na casca do limão, que é doença, mas não faz mal para a gente, não. A maçã, quando tem uma coisa... Você vê a casca da maçã com uma impureza, um negocinho, não é machucado, não, é doença. Eles vendem pra gente. Não faz mal, não, mas, pô... olha assim... Agora, tem maçãs... Eu esqueci o nome daquelas maçãs enormes, eu acho tão sem gosto. Em pequenos... Aí tá a palatabilidade. Volta. Eita, eu fico falando. Eu vou fazer uma aula de conversa. Pegar você, botar bem aqui, ó, aqui, vamos conversar. Cultivar. Uma das coisas interessantes a cultivar é que eu estou tentando lembrar. Por exemplo, palatabilidade. Aqui eu não vejo muito. Na região norte. Laranja-lima. Laranja-lima. Olha. Viu? Por causa da questão cultural. No sul, menino. Nordeste também tem.
Eu não tenho dinheiro para ir no Nordeste, não sei. Mas laranja-lima. É laranja-lima? É, né? Que a gente até... Aquilo é uma delícia, mas é a palatabilidade. Então, por exemplo, quando tu vai fazer... Tudo é o quê? Planejamento. Vou produzir laranja-lima porque eu gosto? Não. Se você gosta, você produz no seu sítiozinho, para teu consumo. Mas se você quiser roda, faturar, você tem que fazer o quê? Ver o mercado. O mercado não é... Se a população gosta, palatabilidade, se gosta da laranja-lima, pocã, tangerina. Tem que ver isso. Mas, prof, aqui não gosta. Mas minha terra é boa para plantar laranja-lima. Aí o que eu faço? Não. Verifico o processo de escoar. Qual é que está a indústria, o mercado mais próximo? Como eu vou escoar para aquele mercado? E ainda tem como você fazer contato para verificar, olha, eu tenho como te... Aquela pessoa mora em Vilhena. Tu tá aqui, tu tá depois da ponte, Rondônia. Eu quero... Vilhena quer. Mato Grosso. Faz o contato. Fecha. Por exemplo, eu tenho como te fornecer. Aí vê o valor, insumo, fala assim, olha, eu tenho como te dar tantas toneladas por ano. Aí verifica isso, é direcionada a produção. Também tem isso. É mais difícil, mas tem a possibilidade. Ok, professor. Já falei sobre isso. Em pequenos SAFs. Com componente frutífero, a colheita pode ser realizada diariamente de acordo com a mão de obra disponível. O que isso quer dizer? Pessoal, o que quer dizer aí? Já deixo aí para vocês anotarem, né? Componentes frutíferos, a colheita pode ser realizada diariamente de acordo com a mão de obra disponível. Lembra quando eu falei de quando você for fazer a colheita, quando você for produzir uma determinada... ter a produção de um fruto, de uma determinada variedade, verificar se coincide épocas próximas de colheita para você aproveitar a mão de obra. Porque hoje em dia, quando você faz manual, máquina, se você for colher soja, se você for colher café, tudo você pode colher maquinário ou pode colher manual, depende de quê? Teu bolso. Se for na máquina, é por hora. E se for manual, é por hora? Não compensa. É diária? Ou é por saco? Tá entendendo? Aí tem que ver... A máquina é por hora. Aí cada um dá o seu valor lá. Agora, mão de obra... Então, por exemplo, se eu vou te colher por produção, porque eu já sei quanto é que eu espero. Quantas sacas eu espero colher daquele pé de laranja, pé de pêssego? Quantas safras de colher morango, abacaxi? Eu sei quanto tonelada. Aí eu falo assim, 1%, 10%? Do valor que eu vender, distribuo para quem me ajudou a colher, é por porcentagem? Porque por hora não compensa. Então, esse exemplo, por quê? Se eu estou produzindo abacaxi, estou produzindo banana, estou produzindo cacau, vamos supor, em épocas diferentes do ano, eu vou precisar da mão de obra. Então, como é que eu vou contratar essa mão de obra? Maquinaria é uma só, é por hora e acabou. Entendeu? Por isso que até isso você tem que parar para pensar. Leva ao quê? Ao planejamento. Muitas pequenas empresas, grandes negócios, não tem um alicerce por causa disso. A pessoa é excelente. Quem vai falar uma coisa totalmente diferente? A pessoa é excelente no cabelo. Cabeleireira. Leila. Cabelo. Leila. Então ela falou, vou montar meu salãozinho. Monto, poder botar a plaquinha aqui, convidar as amigas. Fazer uma open house, open salão, para mostrar, colocar no Face, né? Mas esquece de primeiro ver minha localização onde eu estou.
né? Porque não é toda pessoa que sai lá para vir fazer cabelo, minha localização, ou eu vou fazer em casa, ou eu vou produzir sim, tem que meu material que eu vou usar, eu vou comprar no mercado, onde que eu vou tem que fazer tudo isso, tem que fazer esse tipo de levantamento. Aqui é mais difícil porque além do mercado, tu tem que ver o clima, tem que ver o solo, tem que ver com as condições, o preparo. Tem que ter o planejamento de tudo. Não é só basta, vou fazer. Outra, tipo, eu produzo siriguela. Mas a siriguela, eu vou despolpar ela. Estava pensando que é siriguela, né? Tá bom, vou... Caju. Aí eu vou... Não, faz uma coisa mais boa aí pro pessoal, Jefferson. Vou plantar maracujá. Aí eu vou tirar a polpa do maracujá. Tá lá, um monte de polpa. Aí eu vou falar assim, rapaz, eu vou fazer creme de maracujá, vou fazer um monte de coisa de maracujá. Antes de você fazer, tem que planejar os gastos, para tu falar quanto é que tu vai querer por pote. Vai vender bolo? Eu sei que tu fala assim, eu gasto tanto de farinha, eu gasto tanto de óleo, tanto de ovo, eu vejo quanto é que eu gasto, quanto é que eu invisto para produzir o bolo, para fazer um cálculo, para saber quanto é que vai valer cada fatia. Que essa fatia, esse bolo, quando eu fatiar, as somas da fatia tem que cobrir o investimento e aí tu vem, e o lucro? Aí o lucro, para tu saber quanto é que tu vai querer para lucrar, tu tem que ser sempre 50% mais um. Tem que ser aí, senão não vai. Sim, a metade mais um para lucrar. Só que tem que pensar, metade mais um? E os 40? Os 40 eu recebo para dar 100% de lucro. É o que tu vai falar assim, e a minha mão de obra? Aí que pega a mão de obra, o seu tempo, o seu diferencial, que aquele bolo é diferente. Por quê? É o valor que tu... Mensurar um valor que tu precisa. Teu tempo, como é que tu vai mensurar um valor? É a mesma coisa aqui. Qualidade, é como você pensa, coloque inseticida, meu Deus, eu não coloco inseticida. Aí, por isso que a valorização, a saúde é quanto? Por isso que eu coloco um valor a mais, porque é orgânico. Tudo bem, professor, estou entendendo, o senhor está conversando com a sua amiga invisível, estou. Então aí, nós temos alguns exemplos, né? O tomate, caqui, maracujá, maçã. Nós falamos aqui. Tá vendo isso aí, ó? É o que eu estou te falando. Isso aqui, ó. Depreceria. Mas você tira a casca, come, tá tudo bem. Então aí, provoca pelo aumento da produção do etileno. Então, o bichinho aí, A maturação apresenta marcantes aumentos na taxa de respiração. Então, o etileno também é muito utilizado para isso. Aí nós temos, como é o nome disso? Acerola, né? Deu branco. A colheita para o transporte também, o manuseio e armazenamento. Isso aqui é que eu falei com você, mas eu não mostrei a imagem. É mecânico, o café a gente sabe que você pode... A colheitadeira do café, além de colher, ela separa os grãos maiores. É importante separar os grãos. O grão maior, menor, por quê? Porque na hora de você torrar, quem é menor torra mais rápido do que o maior. Então, esse negócio aí tem que ser feito separado. Então, isso vai dar mais trabalho para uma pessoa que colhe. Porque depois ela tem que peneirar numa peneira que tem granulação menor. Tudo isso tem que ser levado em consideração. E o transporte, como realizar o processo de transporte para melhor qualidade do produto. Para mim, minha diretora, meus queridos, finalizamos aqui então a nossa aula sobre colheita e também todos os processos de como realizar. Eu concluo que a maior importância que nós temos aqui é você realizar então o esquema, o planejamento. Daqui a pouco eu volto para a gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido sobre a aula
que fala de colheitas, como realizar e quais são os procedimentos em sistemas SAFs. Tchau!